bem, pessoal, vamos prosseguir com o nosso estudo acerca dos benefícios decorrentes de legislações especiais, né? São benefícios especiais, de natureza indenizatória, e é sobre um deles que falaremos agora. Neste módulo, falaremos sobre a pensão especial devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru. O que será que aconteceu? Por que será que essas pessoas se vitimizaram, acabaram se tornando vítimas ali, né, em relação à hemodiálise de Caruaru? Eu vou trazer para vocês a contextualização histórica, vou trazer para vocês todos os detalhes que podem cair na sua prova, tá certo? A lei prevista para este assunto é a Lei 9.422 de 96, tá bom? Vamos seguir então, que eu vou contextualizá-los sobre o que aconteceu e depois adentraremos ali em cada detalhe do conteúdo que pode ser cobrado. Vem comigo. Muito bem, estamos aqui falando dos benefícios decorrentes de legislações especiais. Especificamente neste módulo, estamos falando sobre pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, cujo benefício especial, decorrente de legislação especial, está aqui na Lei 9.422 de 96. Vamos lá. Vamos então para a nossa contextualização histórica. Vamos a ela. Em fevereiro de 1996, pacientes do IDR, que é o Instituto de Doenças Renais, na cidade de Caruaru, uma clínica privada, porém conveniada com o SUS. Então, lá em Caruaru, essa clínica privada conveniada com o SUS, olha o que aconteceu em fevereiro de 96 com seus pacientes. Os pacientes que estavam lá nesse Instituto de Doenças Reais, fazendo a sua hemodiálise de rotina, passaram mal depois de uma sessão de hemodiálise. E muitos pacientes que lá estavam acabaram por morrer. Morreram por causa de quê? O que aconteceu durante a hemodiálise que fez com que essas pessoas morressem? Morreram com uma intoxicação. E qual foi a origem desta intoxicação? Ora, elas foram vítimas de uma água contaminada, água esta que fazia a filtragem do sangue dos doentes. Então veja, eles foram até o Instituto de Hemodiálise, o Instituto de Doenças Renais, lá de Caruaru, para fazer a sua hemodiálise de rotina. No entanto, várias pessoas ali tiveram problemas e muitas morreram dos que estavam lá fazendo hemodiálise. Por quê? Porque a água utilizada para fazer a filtragem do sangue dos pacientes durante o processo de hemodiálise estava contaminada e esses pacientes morreram ou adoeceram por uma intoxicação. Mais informações contextuais, olha só. A causa identificada como, tá aqui ó, microcistina LR, é uma cianobactéria, ela só foi descoberta após 52 dias e quando 38 pessoas já tinham morrido. Então vejam, já tinham morrido 38 pessoas, no total, mais de 60 morreram, mas 38 já tinham ido a óbito, né? Só que só foi descoberto a causa, né, que matou as pessoas, o que foi que intoxicou essas pessoas, né? 52 dias e 32 pessoas mortas após. Né? Foram vários estudos realizados na barragem Tabocas. Né? Barragem Tabocas, que é onde os caminhões-pipa costumavam extrair a água do manancial e levar para a clínica, que ficava localizada no bairro Maurício de Nassau, lá em Caruaru. Este caso emblemático mobilizou pesquisadores do mundo inteiro, ficando conhecido mundialmente como a tragédia da hemodiálise de Caruaru. Então, em resumo, pessoal, para contextualizá-los e com base nesse contexto entrar no benefício, por que está sendo devido um benefício às vítimas da hemodiálise de Caruaru? O que aconteceu com essas pessoas? Elas estavam ali no Instituto de Doenças Renais, o IDR, lá de Caruaru, que é privada, mas era conveniada com o SUS, enquanto faziam a sua hemodiálise de rotina. O que foi que aconteceu? Passaram mal e outras tantas morreram. Né? E aí descobriu-se que a causa da morte era intoxicação. Muitos dias depois, e muitas mortes depois, descobriu-se o que causou essa intoxicação, né? Que foi uma cianobactéria, né? Microcistina LR, que veio pela água. Pois é, a água que foi retirada dos mananciais
utilizada para filtrar o sangue durante o processo de hemodiálise foi a responsável por estas vítimas, tá? Por causar essa intoxicação que trouxe aí vítimas, portanto. E é conhecida mundialmente como a tragédia da hemodiálise de Caruaru. Por conta desta tragédia terrível, tá? Muitos o benefício, né, foi concedido. Tem aqui uma lei que concede um benefício de natureza indenizatória, um benefício especial de natureza indenizatória para as vítimas desta tragédia da hemodiálise de Caruaru. E é sobre este benefício de natureza especial, indenizatório, que vamos tratar a partir de agora. E vocês vão conhecer o que fizeram aí, o que o legislador fez para tentar indenizar, reparar, né, um dano que nunca será reparado, tamanha tragédia. Vamos seguir. Olha só, vamos começar então falando do valor, né, dos benefícios e dos beneficiários. Vamos lá. O valor e os beneficiários. Bom, sabem que estamos tratando da pensão especial devido às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Trata-se de uma pensão especial de natureza mensal, ou seja, ela é paga mês a mês, tá? Ela não é retroativa à data do requerimento, ela é retroativa à data do óbito. Cuidado, não confundam, tá? Outros benefícios que já vimos, né, anteriormente, elas são devidas a partir do requerimento, tá? Tanto a do seringueiro, que já vimos, ela é devida a partir do requerimento, como também a síndrome de talidomida, também do requerimento, mas essa daqui, da hemodiálise de Caruaru, ela é devida e retroativa à data do óbito. E o valor dela é de um salário mínimo vigente no país, né, observada a prescrição quinquenal. Ela vai ser retroativa à data do óbito, né, mas, na verdade, existe aí uma prescrição quinquenal que, se não for solicitada, aí o direito ao recebimento, ela prescreve aí a cada 5 anos. Pois bem, o que nós temos aqui? Vamos lá. Então temos uma pensão especial mensal, devida a partir da data do óbito. O valor dela é de um salário mínimo. Enquanto aquela pensão especial devida ao seringueiro, ao soldado da borracha e aos seus dependentes, quando do falecimento daquele, é de 2 salários mínimos, essa aqui, devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru, equivale ao valor de um salário mínimo, tá certo? Vigente no país, deve-se observar a prescrição quinquenal em relação ao seu requerimento para receber aí apenas 5 anos anteriores. Mas olha só, é devida a quem? Quem vai receber? Bom, uma pessoa estava fazendo hemodiálise e morreu. Morreu intoxicada, tá? Pela água que estava fazendo a filtragem do sangue durante o processo de hemodiálise. Então, quem vai receber? Aquela pessoa que morreu não vai receber. Então, quem vai? Vamos ver. O seu cônjuge, companheiro ou companheira, descendente, ascendente e colaterais até o 2º grau. Então, descendente até o 2º grau, ascendente até o 2º grau, colateral até o 2º grau. De quem? Das vítimas fatais. Só dos que morreram, viu, pessoal? Então, somente cônjuge, companheiro, companheira, descendente, ascendente, colateral até 2º grau, só dos que morreram. Das vítimas fatais de hepatite tóxica por contaminação em processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais, na cidade de Caruaru, que fica no estado de Pernambuco, no período compreendido entre fevereiro e março de 96. Então veja, só é devido às pessoas que morreram, tá? E essas pessoas que morreram ali todas entre fevereiro e março de 1996. A contaminação ocorreu ali entre fevereiro e março de 1996. Vem para mim, então. Então, a pensão mensal, né, devida à data do óbito, o valor de um salário mínimo, que é devida a dependentes, não de quem ficou contaminado, mas sobreviveu, de quem foi contaminado, intoxicado, né, lá na hemodiálise de Caruaru, mas morreu. E quem morreu vai deixar aos seus dependentes este benefício especial de natureza indenizatória, que é a pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Quem vai ter direito? Cônjuge, companheiro, companheira, e depois descendentes, ascendentes e colaterais até o 2º grau. Até o 2º grau, certo? Então pode ser os pais, os avós, os filhos, os netos, né, os irmãos. Então vejam, até o 2º grau. E todos eles terão direito se, e somente se, houve o falecimento daquela pessoa que estava lá
lá em Caruaru, fazendo a sua hemodiálise dentro ali do Instituto de Doenças Renais, o IDR. Vamos seguir. Bom, requisitos. Requisitos para ter direito a esta pensão especial às vítimas de hemodiálise de Caruaru. A pensão especial devida às vítimas de hemodiálise de Caruaru será devida mediante o quê? Evidências clínico-epidemiológicas determinadas pela autoridade competente. Tá? Eu vou detalhar mais isso, mas eu quis trazer para vocês que, para ter direito, tem que ter evidências clínico-epidemiológicas, né, determinadas pela autoridade competente, de que, de fato, né, houve ali a morte daquela pessoa por razões de intoxicação na tragédia da hemodiálise de Caruaru. Tá certo? Vamos seguir, vem comigo. Quais são as classes de beneficiários? Vamos lá, porque aqui não será repartido para todos os beneficiários, né, apenas os de classe superior, como acontece também no regime geral de previdência. Olha só, classe dos beneficiários. Consideram-se beneficiários dessa pensão especial mensal. Vamos ver. Temos aqui 4 classes. Alguém vai dizer, professor, mas não é só 3? Não. 3 classes é no regime geral de previdência. Nós não estamos no regime geral de previdência. Nós estamos numa lei especial que trata, né, de uma pensão especial devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Então o que vamos ver aqui, ainda que possa ter alguma similaridade com o regime geral, não tem nada a ver, tá bom? Nós vamos ver aqui que são outras classes de dependentes, tem mais classes de dependentes, tem outros dependentes e outros critérios. Não confundam os critérios de dependentes do regime geral de previdência social, que são estudados por nós, com esses critérios aqui para dependentes para fins de recebimento da pensão especial de natureza indenizatória decorrente devido às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Vamos lá. Primeira classe. Cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Veja que não tem aqui o deficiente intelectual, mental ou grave. É só, né, filho inválido de qualquer idade, cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado de qualquer condições menor de 21 anos se for o filho, tá? E de qualquer idade se for inválido. Classe 2, os pais, pai e mãe. Classe 3, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Também não tem o deficiente aqui, fala só do inválido. Beleza? E classe 4, olha só, que nem tem essa classe 4 no regime geral de previdência, mas não tem nada a ver. Aqui é uma outra lei, legislação da pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Classe 4, os avós e os netos, avô pode ser também, e os netos também, não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos, no caso do neto, né, o avô tem mais de 21 anos, mas o neto menor de 21 anos, ou inválido de qualquer idade. Então vejam, nós temos dependentes de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Classe 1, falamos aí, cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado de qualquer condição menor do que 21 anos ou inválido. Classe 2, os pais. Classe 3, vimos aqui, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade. E classe 4, os avós e os netos. Netos não emancipados de qualquer condição menor de 21 anos ou netos de qualquer idade, se inválidos forem. São essas as 4 classes de dependentes. Mas será que todos terão direito? Não. Vem comigo. Regras aplicáveis aos dependentes. Veja. Havendo mais de um pensionista habilitado, mais de uma pessoa habilitada ao recebimento dessa pensão especial devido às vítimas da hemodiálise de Caruaru, ela será rateada entre todos em partes iguais. Então, será rateado entre todos os que tiverem direito em partes iguais, sendo revertida em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Ah, professor, mas hoje lá no regime geral eu aprendi que agora não tem mais isso de reverter do que cessar para os demais. Não, no regime geral não tem, mas aqui não é o regime geral. Aqui é uma lei especial, são benefícios decorrentes de legislação especial, benefícios de caráter indenizatório que não são previdenciários, são indenizatórios, não tem nada de benefício previdenciário aqui. Então não confundam. Lá no regime geral de previdência, né, quando os dependentes perdem perdem a qualidade de dependente, hoje em dia o seu benefício não é mais revertido em favor dos demais, é refeito o cálculo para o novo valor do benefício.
né? Seja auxílio reclusão, seja pensão por morte. Aqui não. Aqui o benefício será rateado entre os dependentes daquela classe que está recebendo. No entanto, caso algum dependente venha a perder a qualidade de dependente, a sua cota será revertido e repartido entre os demais. Fechado? Vamos seguir. A existência de dependentes de uma classe, de uma mesma classe, aqui é igual ao regime geral, ó. Ele exclui o direito à pensão. Tá aqui, ó. Pegou agora. Exclui os dependentes das classes seguintes quanto ao direito às prestações. Ou seja, será devido aos dependentes de uma mesma classe. Em havendo algum dependente de uma classe superior, automaticamente exclui os dependentes das classes seguintes. Ou seja, se houver algum dependente de classe 1, exclui os de classe 2, 3 e 4 eternamente. Se não houver nenhum de classe 1 e houver dependente de classe 2, os de classe 3 e 4 estão excluídos. Se não houver dependente de classe 1 nem de classe 2, os de classe 3 terão direito, excluindo os de classe 4. Se não houver dependente de classe 1, nem classe 2, nem classe 3, só aí é que chegará aos dependentes de classe 4, que são avós e os netos, tá bom? Mas já exclui. A partir do momento que houver algum dependente de classe superior, os de classe inferior já estão permanentemente excluídos. Além disso, dentre os dependentes de uma mesma classe, vamos supor que tenha 3 filhos menores, né, de 21 anos, um filho inválido acima de 21 anos e um cônjuge. São 5 pessoas. O benefício, como esses 5 estão na mesma classe, classe 1, o benefício será rateado em partes iguais entre os 5, tá certo? Aquele benefício no valor de um salário mínimo será dividido em 5 partes, ou em tantas partes quantas sejam o número de dependentes da classe contemplada. Vamos seguir. Muito bem. Seguindo. Olha só. Requisitos. Vamos a eles. A percepção do benefício dependerá de quê? Do atestado de óbito da vítima. Então, só vai ter o direito ao benefício aqueles dependentes da pessoa que faleceu. Tem que ter ido a óbito, né? Quando dá intoxicação por estar lá realizando a sua hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de Caruaru, tá certo? E tem que ser indicado no atestado de óbito como causa mortis relacionada com os incidentes mencionados. Ou seja, tem que ter morrido, tem que ter ido a óbito, né? A pessoa lá que estava fazendo a hemodiálise. E, portanto, tem que ser dependente de vítimas fatais, de hepatite tóxica, por contaminação lá no processo de hemodiálise do IDR, que é o Instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, no período compreendido entre fevereiro e março de 96. Como é que se comprova? Com o respectivo prontuário médico. E também, né, tem que comprovar a qualificação definida anteriormente, qual seja, tem que comprovar que é ou cônjuge, ou companheiro, ou companheira, ou descendente até 2º grau, ou ascendente até 2º grau, ou colateral até 2º grau, tá? Que deve ser feita deve ser justificada judicialmente, poderá ser justificada judicialmente, quando inexistir documento oficial que a declare. Então vejam, tem que comprovar, né, que se trata então de uma vítima fatal lá da hemodiálise de Caruaru, porque morreu com aquela hepatite tóxica, né, estava lá fazendo a sua hemodiálise, aí a água contaminada contaminou o sangue durante a filtragem, e aí essas pessoas morreram de hepatite tóxica. Então tem que comprovar o óbito, tem que comprovar que a causa mortis daquele falecido foi essa tragédia da hemodiálise de Caruaru, tem que comprovar o grau de dependente, né? Cônjuge, companheiro, companheira, descendente, ascendente ou colateral até 2º grau, tem que comprovar tudo isso, tá? E se não houver documentos suficientes, né, e não tiver qualquer documento para fazer a prova, pode-se tentar fazer a prova mediante uma justificação judicial, tá bom? Ou seja, pode judicialmente tentar ali, por meio de uma justificação judicial, apresentar elementos que busquem o convencimento do juiz de que há provas suficientes e necessárias para comprovar que aquele óbito ocorreu nas formas e condições estabelecidas na lei.
Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Documentação comprobatória ainda, olha só. Para fins de comprovação da causa morte, temos que comprovar que a causa da morte foi em decorrência da tragédia da hemodiálise de Caruaru. Ok. Então deve ser apresentado o quê? Certidão de óbito, indicando a causa mortis, indicando que a morte foi por hepatite tóxica, em virtude daquela intoxicação durante o processo de hemodiálise lá no Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Tem também que apresentar aqui, ó, prontuário médico, em que fique evidenciado que a contaminação em processo de hemodiálise do Instituto de Doenças Renais de Caruaru tem que ter ocorrido entre 1º de fevereiro a 31 de março de 96, independentemente da data do óbito ter ocorrido após esse período. Não importa que morreu após esse período, mas o período de contaminação, que é o período em que, né, estava passível de se contaminar, era entre 1º de fevereiro e 31 de março de 96. Não tem que comprovar que morreu entre 1º de fevereiro e 31 de março de 96. Tem que comprovar que se contaminou entre 1º de fevereiro e 31 de março de 1996. Em comprovando a contaminação neste período e em tendo morrido dentro do período ou fora dele, pouco importa quando morreu, mas a contaminação ocorreu dentro desse período. Em tendo se contaminado nesse período, né, ainda que morrido posteriormente, aí vai ter direito pelo óbito, em se comprovando mediante certidão de óbito com causa mortis, comprovando a causa mortis sendo esta prevista na legislação, terá direito então a essa pensão especial, né, pela decorrente da hemodiálise de Caruaru. Vamos seguir. Observações. Aos beneficiários dessa pensão especial mensal, devido às vítimas de hemodiálise de Caruaru, não será devido pagamento de abono anual. Pois é, não se paga o famoso 13º salário. Paga-se, né, mensalmente, mas paga-se de novembro, paga-se dezembro, paga-se janeiro, mas não se paga 13º salário, que é chamado abono anual. Então não dá direito a abono anual, dá direito apenas às parcelas mensais. Além disso, a pensão especial devido a essas vítimas da hemodiálise de Caruaru, ela não se transmitirá ao sucessor. Olha que interessante. Ela é devida ao dependente do falecido, mas para por ali, tá? Ela é intransferível, então ela não se transmitirá ao sucessor. E quando é que é a data de cessação do benefício? Ela se extingue quando? E ela só se extingue com a morte do último beneficiário. Então vejam, esse não é um benefício devido à vítima diretamente, né? A pessoa que morreu. É devido aos seus dependentes, cônjuge, companheiro, companheira, ascendente, descendente ou colateral até 2º grau, de acordo com aquele grau de dependência, classe 1, classe 2, classe 3, e aqui tem até classe 4, né? Nós vimos que se houver dependente de classe superior, as de classe inferior não terão direito, mas enfim, dentre o rol de dependentes, quando esses dependentes que recebem o benefício morrem, né, o benefício de pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, se aqueles que estão recebendo morrem, a sua cota é revertida aos demais dependentes, não se transferindo aos sucessores, aos seus próprios dependentes. Não, são devidas aos dependentes do falecido, que faleceu por causa da hemodiálise, né, lá no Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Mas aquele que recebe não transmitirá posteriormente aos seus sucessores. Não, ele é intransferível. Portanto, quem recebe, apenas a pessoa receberá. Se não tiver mais direito ao recebimento, né, não é vitalícia. Por quê? Porque filho fez 21 anos, perde, tá certo? Por exemplo, né? Temos aí a pessoa que é inválida, se deixar de ficar inválida também cessa. Mas enfim, além disso, morreu, cessa o benefício. Então vejam, o benefício cessa com a morte do último dependente, né? Ou o último beneficiário morreu simplesmente, ou não tem mais direito de recebimento, e aí o benefício cessa, ele se extingue, tá bom? Então, o que nós sabemos? Ela é devida, ela não se transmite ao sucessor, né? E se extinguirá com a morte do último dependente. Vamos seguir. Vamos falar de acumulação. Eu sempre falo que acumulação é o assunto mais provável de cair na sua prova sobre esses benefícios. Veja lá,
acumulação e os seus valores também, né? É permitida a acumulação em quais situações? Vamos ver. É permitida a acumulação desta pensão especial mensal às vítimas da hemodiálise de Caruaru, né? Com qualquer outro benefício do regime geral de previdência ou do regime próprio de previdência. E também o benefício assistencial, que é o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Então vejam, este benefício de natureza especial, ele pode ser acumulado, né, com qualquer benefício do regime geral, com qualquer benefício do regime próprio de previdência e até mesmo com aquele benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, devido ao idoso ou à pessoa com deficiência, o BPC-LOAS. Então veja, esta pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, repito, pode sim ser acumulada com os benefícios do regime geral, do regime próprio e com o BPC-LOAS. Grave isso para sua prova, que pode cair. Fica a dica. Vamos lá. Suspensão da pensão especial. O pagamento dessa pensão especial mensal, né, às vítimas de hemodiálise de Caruaru será suspenso. Em que situação? Imediatamente, caso a Justiça venha a sentenciar os proprietários do IDR, que é o Instituto de Doenças Renais, lá de Caruaru, se os donos deste IDR, que é um instituto privado, né, forem sentenciados a indenizar as pessoas que, né, os dependentes ali das pessoas que faleceram no processo de hemodiálise, né, então será suspenso imediatamente, né, caso sejam sentenciados ao pagamento de pensão ou indenização aos dependentes das vítimas. Então vejam, se os proprietários do Instituto de Doenças Renais de Caruaru for sentenciado na justiça para que eles, os proprietários, tenham que pagar uma indenização ou até mesmo uma pensão aos dependentes das vítimas, né, que foram a óbito, aí neste caso tenha os próprios proprietários desse Instituto de Hemodiálise lá de Caruaru, de doenças renais, se eles é que tiverem que pagar a indenização ou se eles é que tiverem que pagar uma pensão, aí o poder público fica desobrigado, logo irá suspender o benefício. Então, sempre que houver uma decisão judicial condenando os proprietários para que eles, e não o poder público, os proprietários, né, lá do Instituto de Doenças Renais de Caruaru, façam o pagamento de indenização ou de pensão aos dependentes das vítimas, aí o benefício do poder público ficará suspenso. Os benefícios dessa lei que estamos estudando ficarão suspensos. Tranquilo? Vem comigo. Para fechar esse benefício, olha só, para fechar esse benefício, dotação orçamentária, a despesa decorrente desta pensão especial, de onde é que vem o dinheiro? Será atendida com recursos alocados no orçamento. Veja, os recursos eles serão alocados no orçamento do INSS. A conta da subatividade, aposentadorias e pensões especiais concedidas por legislação específica. Só que a responsabilidade pelo pagamento não é do INSS. O INSS, na verdade, ele vai pagar, né? Os recursos serão alocados na conta do orçamento do INSS. Mas o dinheiro vem da onde? Do Tesouro Nacional, não vem do INSS. Cuidado, né? O INSS é quem faz o pagamento, o Tesouro Nacional vai alocar esses recursos necessários na conta orçamentária ali para o INSS utilizar, exatamente na conta aposentadorias e pensões concedidas por legislação específica, tem uma conta dessa lá no orçamento público. O dinheiro do Tesouro Nacional vai para esta conta e o INSS vai usar o dinheiro desta conta para pagar. Então quem paga é o INSS, mas não com o dinheiro da Previdência. Previdência não põe dinheiro aí. O dinheiro é do Tesouro Nacional. Então o dinheiro da União que vai para pagar esse benefício não é um recurso que pertence ali aos cofres da Previdência, apesar de ser o INSS quem efetue o pagamento. Tranquilo? Estas eram as informações que vocês precisam saber. Essas são as informações que vocês precisam saber para fazer a prova. Nada além disso. Tudo o que pode vir a cair na sua prova foi mencionado aqui. Tranquilo? Ah, prof, vai ter alguma coisa que eu não sei, que não foi mencionado. Se não foi mencionado é porque não vai cair. Acreditem, tudo o que pode vir a cair na prova sobre esses benefícios especiais está sendo mencionado.
Se a gente menciona alguma coisa em um, não menciona em outro, é porque só o que está na lei, na instituição normativa ou no regulamento, só o que está previsto para cada benefício e que poderá ser objeto de cobrança em prova é que está sendo dado. Então, tudo que eu dou para vocês aqui, né, em relação a esse assunto, benefícios de legislação especial, é o que pode cair na sua prova. Finalizamos neste módulo o estudo da pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru. No próximo módulo, continuaremos com o nosso estudo referente aí aos benefícios de natureza especial, aqueles de natureza indenizatória. Então, nos encontramos no próximo módulo. Até já!